Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez eu quero agradecer profundamente por este tempo, pelo seu carinho, pela sua confiança. Estou feliz de estar aqui novamente gravando esse novo vídeo para o nosso canal Divinamente Humanos. E eu quero trazer no dia de hoje a continuação, das constelações familiares chegando e atuando na minha vida, dentro do meu sistema familiar. No último vídeo eu trouxe então como que as constelações foram chegando e elas começaram a atuar, curando a minha parte de relacionamento. E eu trouxe a questão do meu marido, da nossa união, de estarmos aí juntos já há 14 anos e meio, 14 anos e 9 meses, prestes aí a completarmos 15 anos juntos. E no vídeo de hoje eu senti de trazer para vocês o passo seguinte das constelações da minha vida. Bom, quando eu era criança, as pessoas perguntavam assim: qual que é o seu sonho? As pessoas, nós jovens, adolescentes, na verdade não crianças, adolescentes, perguntavam: qual que é o seu sonho? Aí eu dizia: meu sonho é me casar e ter filhos. E o seu? Meu sonho é ser médica, uma amiga. Meu sonho é ir morar no exterior. E cada uma dizia, seu sonho. E era engraçado porque eu não tinha dentro de mim, assim, algo que eu vislumbrasse em termos de profissão, de carreira, Não, eu tinha dentro de mim, e essa resposta sempre era muito automática, era me casar e construir família, ter filhos, construir família. Lógico que isso também tinha a ver, por eu ter tido os meus pais separados, então por eu não ter tido aquela convivência familiar em casa, como praticamente todas as minhas amigas tiveram. Eu tinha duas amigas apenas, na minha época de adolescência, que tinham os pais separados como eu. A maior parte das minhas amigas tinha a convivência dos pais casados, juntos em casa, dos irmãos, tudo mais. O que aconteceu? Eu trouxe para vocês os meus desafios com relação a namorar, a me relacionar, e as constelações chegaram na minha vida em 2013, me gerando curas profundas em relação a isso. E eu tinha então o desejo enorme de ter filhos, Porém, eu me casei e aí eu tinha muita vontade de ter filhos, muita, mas eu tinha ao mesmo tempo um medo, um pavor, mas era muito medo, era muito pavor. E na verdade, eu não sabia ao certo por que eu tinha tanto medo, Por que eu tinha tanto pavor, se ao mesmo tempo uma parte de mim queria muito engravidar, queria muito, gerar um filho, ter um filho, construir essa família, e a outra parte de mim tremia, só de pensar nisso. E quando começou, na verdade, a se aproximar, porque daí eu me casei, e aí esse desejo ficou ainda mais latente dentro de mim, mais latente, muito mais latente. Só que na mesma proporção, o medo também ficou mais latente. Então, a minha consteladora, Rosimeire Menezes, abençoada, trouxemos então através das constelações e fomos olhar esse medo, Fomos entender esse medo dentro do meu sistema, dentro do meu histórico familiar. De onde vinha, De onde vinha esse medo? Primeiro, na memória mais recente, a minha mãe, ela perde a primeira gestação. Eram gêmeos e ela acaba abortando, já com alguns meses já de gestação, ela acaba tendo um aborto. Esse é um movimento muito importante, porque eu precisei olhar para esses meus irmãos, e eu precisei fazer uma constelação e dar um lugar para eles. Eu precisei olhar para eles e entender que eu não era a primeira filha, da minha mãe e do meu pai, mas sim que eu era a terceira filha, então que eu não era a filha mais velha. Esse já foi um movimento muito importante, porque dentro das constelações familiares a gente entende
Hellinger traz, né, a ordem, e a gente precisa respeitar a ordem. E quando a gente tem abortos na família, a gente precisa olhar para esses abortos, a gente precisa reconhecer essas almas, né, reconhecer esses abortos, e a gente precisa dar um lugar para essas almas, a gente precisa dar um lugar no nosso coração, a gente precisa olhar, a gente precisa enxergar, e a gente precisa aqui dentro, né, dar um lugar, porque elas pertencem, elas fazem parte, e aí existe uma ordem que precisa ser respeitada. Então essa constelação foi muito importante, porque daí a gente foi colocar em ordem o meu lugar no meu sistema familiar. Então foi o primeiro movimento fundamental, de extrema importância, que nós fizemos juntas, né? Rosemary Menezes, minha consteladora familiar, e eu, então, em sessão. O segundo movimento, também fundamental e importante, foi olhar para a gestação da minha mãe. Por quê? Eu fui, então, descobrir que a minha mãe tinha problemas para manter a gestação. E na minha gestação, a minha mãe então passa 9 meses deitada. 9 meses sem poder nem tomar banho. Gente, isso é bem sério, não é? Por quê? Entendem de onde vinha meu pavor, meu medo? Vinha de tudo aquilo que a minha mãe tinha passado no meu processo para me gerar, na minha gestação. Vinha do histórico das emoções dela, da perda dos primeiros nenéns, os meus irmãos. Então a gente acessou o campo. E, gente, é lindo, é lindo. Eu sou suspeita, assim, eu sou apaixonada, né, pelas constelações familiares, pelo alinhamento energético depois, a gente vai chegar lá, né, pela fenomenologia, pela metafísica, porque é lindo, né, tudo isso estava ali reverberando no meu inconsciente anímico, no meu campo morfogenético, né, no inconsciente anímico da minha mãe, né, no campo morfogenético do meu sistema familiar, e a gente precisou acessar, revelar, né, manifestar para poder curar. Então fizemos ali, então assim, gente, quando eu vou trazendo, foram algumas sessões, tá bom? Porque é um processo terapêutico fenomenológico. Às vezes as pessoas acham que a gente chega, faz uma constelação, pronto, é um milagre. Tem situações que até acontece, mas eu digo que a gente vai juntas, é um processo, né? Nós somos que nem uma cebola e a gente vai descascando, né, essa cebola para ir curando o que a gente precisa curar, o que está vibrando dentro do nosso inconsciente anímico numa frequência mais baixa, numa frequência mais densa, dentro do nosso sistema familiar, do inconsciente anímico do sistema familiar, vibrando numa frequência mais densa e mais baixa. Bom, então a gente adentra, vai acessar as memórias, vai curar essas memórias do inconsciente anímico, né? Dessa gestação, então, tão desafiante que foi para minha mãe. Depois, gente, eu fui acessando, entendendo mais questões aí, mais profundas, né? Desta gestação tão difícil, da minha vinda para a experiência terrena, mas lá na frente depois eu conto. Além disso, também, né, dentro das constelações, acessando o meu campo, acessando o histórico, né, familiar, a minha avó materna, ela perde um filho, o meu tio Alfredo, com 13 anos, de tétano. E meu avô, né, materno, meu avô Duval, minha avó Emília, perde então meu tio Alfredo com 13 anos. E meu avô Duval era um pouco mais jovem, ele então acaba tendo essa perda desse irmão mais velho. A minha avó entra numa depressão muito profunda, numa tristeza muito profunda. Meu avô materno, além de ter a perda do irmão, tem a perda emocional dessa mãe, porque a minha avó acaba tendo muita dificuldade e os anos, né, acabam exigindo para ela retomar a vida, a alegria, tudo mais, né? Isso acontece depois com o tempo. Para vocês terem uma ideia, eu tive uma das sessões, uma das constelações minha, que eu tive um problema, mas aí depois eu vou contar também, com relação à morte, né? Com relação ao desejo de não querer mais viver.
E eu tava passando por uma questão também vinculada aí a tudo isso, né? A fenomenologia. E aí a gente identifica que esse desejo de não querer viver estava muito atrelado, né? A memória anímica, né? O inconsciente anímico da minha avó materna por conta da perda desse meu tio. Então, gente, quando a gente vai acessando essas informações no campo, do nosso histórico familiar, a gente vai acessando essas dores, esses traumas, todos esses sofrimentos, a gente vai com muito amor, muito respeito, muita reverência, né? Revelando tudo isso para ir curando, para ir transmutando, para ir transformando tudo isso. Então, além disso, dentro, né, sistemicamente, dentro das sessões, né, dentro dos acessos, dentro dos meus processos de cura, a gente alcança então um momento em que a gente adentra o campo para que eu pudesse gerar então, e para que eu pudesse ter uma gestação diferente da minha mãe, né, pedindo permissão, reverenciando o projeto divino dela, reverenciando o que ela viveu comigo, com a minha gestação, reverenciando e ancorando, colocando, né, assumindo os meus irmãos, fazendo-os pertencer dentro do meu sistema, reverenciando a minha avó materna, toda a dor dela, né, do sofrimento da perda desse filho, desse meu tio, olhando para isso tudo, a gente adentra então para que eu pudesse então ser mãe. E aí sim, aquele medo, aquele pavor, aquele pânico que eu tinha de engravidar, ele foi se dissolvendo, né? A cada constelação, a cada movimento do campo, a cada cura que a gente foi alcançando, esse medo, esse pavor foi se dissolvendo, até que chegamos no momento da minha sessão da constelação, onde nós pudemos, né, olhar para o meu sistema familiar e pudemos então olhar para o Caio, que hoje é o meu filho aqui na Terra, né? Outra coisa, outro ponto importante também, né? Que é muito lindo. Quando eu fiz a constelação, né, e acessei de que eu viria a ser mãe e de que eu teria então uma gestação diferente, uma gestação abençoada, tranquila, saudável, né, amorosa e que eu fui dissolvendo e curando e transmutando todas essas memórias, né, que estavam ali instauradas no meu sistema familiar, tanto da minha mãe quanto da minha avó materna, tudo mais. Eu me lembro que quando a gente acabou essa outra sessão, onde eu então estava pronta para gerar, para gestar, né? Gente, foi assim, foi algo maravilhoso, porque a gente, dentro do processo terapêutico fenomenológico das constelações, eu pude ir curando e transmutando todos esses medos, esse pânico, todo esse pavor, e pude me colocar, né, a serviço do meu eu divino, do meu eu superior, do meu sistema familiar, para ter o Caio, né? E aí então, em 2014, eu engravido do Caio. E também foi algo muito incrível, porque eu tomava remédio, né? Tomava pílula desde os meus 18 anos, de forma ininterrupta. Então a minha médica, a ginecologista, falou pra mim: olha, fica tranquila, doutora Cris, fica tranquila, porque você vai parar, você vai demorar no mínimo, pelo menos 6 meses a 1 ano, até o seu corpo se desintoxicar e etc tal. Não, gente, eu parei a pílula, em 1 mês eu tava grávida. E aí o Caio veio abençoando a minha vida, abençoando a vida do Renato, em outubro de 2014, então eu engravido do Caio. E aí, que é importante, gente, o meu processo terapêutico fenomenológico, né, desde 2013 para 2014, a gente foi construindo essas curas, então, através das sessões, através das constelações familiares. Então, apesar das constelações, né, ser um tema, uma técnica terapêutica que ainda é muito polêmica, né? Eu faço parte, inclusive, de um grupo, né, de consteladores consteladores que começaram, né, com Hellinger, lá há 25 anos atrás, aqui no Brasil, com a Hellinger School, na Alemanha, e eu faço parte desse grupo, e esse grupo é um grupo que está se fortalecendo para cada vez mais trazer mais esclarecimento, né, tanto para o poder público, porque as constelações familiares, hoje, elas fazem parte do Tribunal Regional da Família, de alguns TRFs, né? Elas fazem parte também das técnicas integrativas de saúde do SUS.
E tudo isso é para nos auxiliar nos nossos processos, né? Nos nossos processos de dor, de tristeza, de trauma, de sofrimento, de medo, de angústia, de abandono, de tudo isso. E para que a gente possa viver o nosso projeto divino, aquilo que a gente se propôs a viver nessa experiência terrena, nas mais altas frequências vibracionais, de amor, de alegria, de fé, de esperança, de confiança, de paz, de saúde, de harmonia, de prosperidade, de tudo isso. É isso que eu quero trazer para vocês, assim, que eu sou muito grata, né, às constelações familiares sistêmicas na minha vida, a Bert Hellinger. Eu sou profundamente grata a Rosimeire Menezes, né, minha consteladora. Fiz outras constelações, faço ainda com outros terapeutas. Honro e reverencio de novo, gente. Vocês vão me ouvir falar nisso todos os vídeos. Porque cada um de nós, cada constelador, cada terapeuta, né? Cada facilitador, cada alinhador, cada um tem o seu servir conforme as suas experiências anímicas, conforme a experiência anímica do seu sistema familiar, né? Então eu digo, e o Hellinger traz muito isso, né? Que a gente precisa também se permitir, né? Confiar, porque tudo é conduzido da melhor forma possível. Então, se por um acaso um dia você teve uma experiência de uma constelação familiar com uma determinada pessoa e, puxa, você não gostou, você não se identificou, não desista, né? Experimente outros facilitadores, outros terapeutas, se permita, né? Ir adentrando ao campo das constelações familiares, né? Se permita ir adentrando ao campo da fenomenologia, da metafísica. Então, o meu convite é para que vocês se permitam conhecer as constelações familiares, conhecerem, né, essa técnica terapêutica tão linda e maravilhosa que foi transformando a minha vida e que hoje eu me coloco a serviço como instrumento para os meus pacientes, né? E o alinhamento energético também, que eu sou profundamente grata, a egrégora indígena do alinhamento, e tudo isso que eu vou contando nos vídeos para vocês, tá bom? Então hoje o Caio, ele tem 8 anos e eu tenho também o Ariel no plano espiritual, mas que eu descobri mais pra frente, né, numa sessão de constelação já com a Marcela, amada Marcela também, uma consteladora linda também, e mais pra frente já, tá bom? Quando eu já tinha tido o Caio já deveria ter acho que uns 4 anos, numa sessão também, normalmente com a Meire eu fiz muitas sessões individuais, né? A grande parte, né, do meu processo terapêutico fenomenológico com a Rosimeire Menezes foram sessões individuais, a maior parte. Isso é algo importante também, tá? Nas constelações familiares a gente vai ter a técnica terapêutica da constelação familiar de forma individual e em grupo. Tem pessoas que preferem individual, que se sentem mais à vontade. Tem pessoas que preferem a em grupo. Então isso também é outra coisa muito particular, né? É importante você experienciar as duas, né? As duas formas, né, de constelação. E hoje, gente, tem constelações as mais diversas, né? Por exemplo, eu no meu trabalho aqui no consultório, eu faço todo o ancoramento do campo através dos minerais, tá? Mas por quê? Porque hoje eu integro as duas técnicas. Eu integro as constelações familiares sistêmicas com o alinhamento energético, que é uma técnica terapêutica xamânica. Tem pessoas que fazem constelação com bonecos, tem pessoas que fazem constelação com bonecos na água, tem pessoas que fazem constelação familiar com cavalos. Gente, então hoje tá cada vez mais rico os caminhos das constelações familiares. Então eu sou suspeita, eu super recomendo que vocês experimentem, né? E não se atenham a ter um diagnóstico, já um depoimento após uma primeira sessão somente, ou após a primeira um facilitador, que vocês possam realmente se permitir conhecer facilitadores, conhecer técnicas dentro das próprias constelações familiares que cada facilitador traz, né? E aí mais tarde, alguns anos depois, então eu constelando com a Marcela também, eu fiz algumas constelações com ela, aí já foram constelações em grupo, eu acessei que eu tive um aborto, né, antes, inclusive, do meu relacionamento, do meu matrimônio, né, com um namoro, inclusive um namorado anterior ao Renato,
E aí foi muito especial também, porque eu pude dar lugar também para esta alma, né? Que hoje é o meu filho, Ariel, no plano espiritual. E aí depois eu entro em detalhes, eu conto mais sobre essa constelação do Ariel também, porque foi algo muito incrível. As pessoas, né, que estavam constelando em grupo conosco, com a Marcela e com a Cris, elas constelam em dupla, simplesmente elas eram assim iguais fisicamente. Quando eu ancorei, né, esse relacionamento anterior, tudo, a pessoa era igual ao meu namorado anterior, né? Então a fenomenologia, eu falo que é algo incrível, que a gente, é só quem vivencia mesmo que consegue ir entendendo, né, as manifestações, as revelações e tudo mais, tá bom? Então, gente, é isso. Um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha partilha, da minha fé, da minha espiritualidade, do meu caminho também de servir aqui no consultório, das constelações familiares e como as constelações foram transformando e curando, tá? A minha vida, a minha caminhada, a minha alma, meu coração e meu sistema familiar. Quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você sentiu que, puxa, esse vídeo pode ajudar, né? Alguém, por exemplo, que tenha essa questão, que não consiga engravidar, ou que tem muito medo de engravidar, ou que o marido quer e ela não quer, mas ela tá em dúvida. E compartilha por quê? Porque a gente pode fazer sessões de constelação, adentrando o inconsciente anímico dessa pessoa, adentrando o inconsciente anímico do sistema familiar e ir buscando as curas necessárias para que essa pessoa possa engravidar, gerar, gestar, né, construir a sua família e realizar o seu projeto divino aqui na Terra, se assim estiver no seu projeto divino. Tá bom? É isso. Beijos no coração.